Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Durante o período em que eu servi no Exército Brasileiro, nós participávamos de uma das atividades que era de orientação no terreno. E nós precisávamos, com uma carta topográfica, descobrir qual que era a direção e qual era a distância que nós precisávamos percorrer para chegar no objetivo. Eu me lembro de uma coisa que era fundamental naquele exercício. Não bastava saber que existia um destino. Você precisava saber a direção certa e precisava saber a distância certa. Nós recebíamos uma carta topográfica e, de acordo com a escala daquela carta, era possível calcular qual era a distância real que nós precisávamos percorrer naquele terreno. E alguns centímetros na carta poderia representar centenas de metros ou até quilômetros na vida real. Então, se você errasse a conversão da escala, você poderia acreditar que estava precisando andar 500 metros, quando na verdade precisava de 1 quilômetro. Você poderia até estar na direção certa, mas quando chegasse no objetivo que você determinou ali pela carta, saberia que estava no lugar errado. Só que havia uma coisa muito mais importante também, que era o azimuth. Era aquele que indicava a direção que nós deveríamos seguir. Na carta nós identificávamos aquela direção e no terreno nós utilizávamos a bússola para manter o deslocamento. E existe uma coisa muito interessante nisso. Um erro pequeno no começo, ele pode se transformar em um erro enorme depois de alguns quilômetros. Se você errar apenas 1 grau e continuar andando, no começo parece que não aconteceu nada. Você olha e pensa, eu ainda estou no caminho. Alguns metros depois, a diferença ainda é pequena, mas continua andando. 1 quilômetro, 2 quilômetros, 5 quilômetros. Quanto mais você avança, mais distante você fica do ponto para onde você deveria estar indo. E por isso, naquele tipo de orientação no terreno, você não precisava escolher uma direção e sair andando. Você precisava observar os pontos de referência, uma estrada, uma elevação, uma linha de mata, um rio, alguma característica do terreno que confirmasse. Eu ainda estou no caminho certo. E também havia um controle de distância. Você precisava saber aproximadamente quanto já tinha percorrido. E até o tempo que ajudava. Porque se você sabia a distância que estava percorrendo, aproximadamente, quanto tempo levaria para chegar ao próximo ponto, e o tempo ele também funcionava como um sinal. Se já passou muito mais do tempo do que você deveria e você ainda não encontrou aquilo que estava procurando, alguma coisa precisava ser conferida. A direção, a distância, a leitura do terreno, você precisava parar para verificar o que é que estava de errado. Enquanto eu pensava nessa experiência, eu percebi o quanto isso se parece com a nossa vida. Existe uma frase muito conhecida que diz que a constância ela vence o talento. E eu entendo o princípio dessa frase, faz sentido. Disciplina é importante, persistência é importante, constância é importante, continuar quando os outros desistem é importante isso. Mas existe um detalhe que nós não podemos ignorar. A constância ela pode vencer o talento, mas se você estiver constantemente andando na direção errada, a sua constância só vai levar você para mais longe de onde você realmente deveria estar. Você pode acordar cedo todos os dias, trabalhar muito, pode ser extremamente disciplinado, pode se esforçar mais do que todo mundo, pode continuar quando ninguém mais continua, mas se a direção estiver errada, todo esse esforço estará apenas fazendo você avançar cada vez mais na direção errada e longe do seu objetivo. Então, nesse sentido, eu precisava dizer algo que soava um pouquinho diferente. Constância não vence talento quando você está indo para o lugar errado. Antes de perguntar se você está sendo constante, você precisa perguntar: eu estou indo na direção certa? Eu quero perguntar algo para você. Você sabe para onde você está indo? Eu não estou perguntando se você está ocupado. Eu estou perguntando se você está trabalhando na direção certa, está percorrendo o caminho certo, e com o tempo que você está calculando, você acredita que está certo esse caminho ou você precisa parar e recalcular a rota? Porque existem pessoas que acordam todos os dias e simplesmente reagem à vida. Acordam, trabalham, pagam as contas, resolvem um problema, aparece outro, resolve aquele problema, surge mais um, dorme, acorda novamente e repete tudo.
mas nunca param para perguntar: Deus, qual é a direção? Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Qual é o próximo passo? E existe uma diferença enorme entre estar se movimentando e estar avançando. Movimento não significa direção. Estar ocupado não significa estar no caminho certo. Resolver uma coisa não significa que você está resolvendo aquilo que realmente precisava ser resolvido. E é aqui que entra Tiago, capítulo 1, capítulo de número 1, versículo de número 5. Por quê? Ele diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Presta atenção numa coisa. A Bíblia não diz: se você não souber o que fazer, entre em desespero. Ela não diz: se você não souber aquilo que fazer, tente resolver tudo sozinho. Se você não souber o que fazer, faça qualquer coisa. A Bíblia não diz isso, ela dá uma orientação muito simples. Ela não pede para você fingir que você sabe exatamente para onde você está indo. A orientação é: peça a Deus. Existe algo libertador nisso. Você pode admitir: Deus, eu não sei. Eu não sei como resolver isso. Eu não sei qual é a decisão a tomar. Eu não sei para onde ir. Eu não sei qual é o próximo passo. Eu não sei quanto tempo vai levar. E pedir sabedoria não é um sinal de fraqueza. É reconhecer onde vem a verdadeira direção. Quem pode me dar a verdadeira direção? Tiago continua dizendo que Deus dá liberalmente. Deus não repreende você porque você chegou diante dele e disse: Senhor, eu preciso de sabedoria. Ele nos convida a pedir. Mas existe um outro problema que acontece quando nós começamos a buscar a direção. Nós queremos que Deus resolva a nossa vida inteira de uma única vez. Queremos que a resposta que a gente está pedindo para Deus, ela resolva os próximos 10 anos. Queremos saber até onde vai essa resposta. Ou o que nós estaremos fazendo. Como as coisas vão acontecer. Como os problemas financeiros vão ser resolvidos. Como a família vai ficar. Como o casamento vai ficar. Como o trabalho vai ficar. Como o ministério vai ficar. Nós queremos olhar para Deus e perguntar: Senhor, me mostra tudo. Só que você não precisa resolver a vida inteira hoje. Volta comigo para aquela carta topográfica. Durante uma orientação no terreno, você não precisava resolver todo o percurso em um único momento. Você precisava identificar o próximo ponto. Qual é a minha posição? Qual é a direção? Qual é a distância? Qual é o próximo ponto de referência? E aí entra a importância de você ter uma referência. Então, você não avançava. Chegava naquele ponto, conferia novamente e continuava. Eu acredito que muitas vezes nós nos desgastamos porque nós estamos tentando resolver 10 problemas ao mesmo tempo. Você pensa no problema financeiro, enquanto você pensa nele, você lembra do problema familiar. Depois você lembra que tem um problema no trabalho para resolver. Depois você pensa no futuro. Depois de alguns pensamentos contrários, depois de algumas decisões precipitadas, depois de alguma coisa que aconteceu no passado, de repente você está tentando resolver a vida inteira dentro da sua cabeça. E não consegue resolver nem aquilo que você está vendo diante dos seus olhos. Então eu quero te propor algo diferente no dia de hoje. Escolha um problema. Um problema. Qual é a situação que hoje você mais precisa da direção de Deus? Não são 10, não. Uma. Qual pergunta você precisa colocar diante de Deus? Talvez a pergunta que você tem feito seja simples demais. Deus, o que é que eu faço da minha vida? Transforma isso de uma forma específica. Senhor, como eu devo agir nessa situação de hoje? Deus, qual a decisão eu preciso tomar em relação a isso que está acontecendo agora? O que a tua palavra diz sobre esse problema? Existe alguma atitude que eu preciso mudar? Existe alguma coisa que eu preciso fazer agora? Existe alguma coisa que eu preciso parar de fazer? Existe alguma conversa que eu preciso ter com alguém nesse exato momento? Qual é o próximo passo? Porque direção exige clareza. E quanto mais específico você for na pergunta, mais consciente você fica daquilo que você está buscando de fato em Deus. Peça sabedoria. Mas não pare na oração. Abra a palavra de Deus, abra a Bíblia, porque existe gente pedindo direção para Deus sobre coisas que Deus já falou. Você pede: Deus, me mostra. Pede 1, 2, 3, 4, 5. Eu não estou falando sobre pedir confirmação para Deus.
Deus já tem princípios, mandamentos, orientações na Bíblia, e a Bíblia não vai dizer o nome da empresa que você deve trabalhar, mas ela vai formar os princípios pelos quais você deve tomar a decisão. Ela não vai dar o endereço da casa que você vai comprar, mas ela vai ensinar sobre sabedoria, responsabilidade, contentamento, administração. Ela não vai trazer o nome de todas as pessoas com quem você deve se relacionar, mas ela vai mostrar o tipo de relacionamento que agrada a Deus. Leia Salmo, capítulo de número 1. Por isso, quando você pede sabedoria, você também precisa buscar a palavra de Deus. Enquanto busca, faça perguntas ao texto. O que Deus está mostrando aqui? Existe um princípio que se aplica a esse meu problema? Existe alguma atitude que eu preciso abandonar? Existe alguma atitude que eu preciso começar a fazer? Existe alguma verdade que eu estou ignorando? Porque a palavra funciona como aqueles pontos de referência no terreno. Você olha para aquilo que está acontecendo e depois olha para a Escritura e pergunta: isso está coerente? Essa direção está alinhada com aquilo que Deus já mostrou na palavra dele? As circunstâncias mudam, as opiniões mudam, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. E existe outra coisa muito importante: não tenha medo de parar e conferir a sua direção. Na orientação no terreno, continuar andando. Quando você já percebeu que tem alguma coisa errada, não é coragem. É aumentar o risco, é aumentar o erro. Na vida também é assim. Existe gente que sabe que determinada decisão não está produzindo aquilo que deveria. Sabe que está se afastando. Sabe que está perdendo a paz. Sabe que está ignorando alguns princípios bíblicos. Mas pensa: eu já fui longe demais para voltar. Não dá para voltar atrás mais. Se você percebeu que está na direção errada, o melhor momento para parar e corrigir é agora. Não importa quantos quilômetros você já percorreu. Continuar andando na direção errada não transforma a direção errada em direção certa. E não vem com aquela frase que Deus escreve certo por linhas tortas. A Bíblia não diz nada disso. Para o que você está fazendo, confere a carta. Confira os pontos de referências. Volta para a palavra, peça sabedoria a Deus, corrige o caminho, por mais difícil que seja fazer esse retorno. Mas busque a direção correta e assuma: eu estou errado. Você precisa ter sabedoria suficiente para não continuar errando apenas porque já começou. Eu quero que você perceba outra coisa: Deus nem sempre vai entregar para você o mapa completo. Isso exige confiança, exige fé. Você quer enxergar 10 quilômetros à frente. Deus mostra apenas o próximo ponto. Você quer saber como tudo vai terminar. Deus pode mostrar apenas aquilo que você precisa fazer hoje. Você quer saber a resposta de 5 problemas. Deus pode começar tratando apenas um problema. E está tudo certo. Porque o objetivo não é você possuir todas as respostas. O objetivo é aprender a caminhar na dependência de Deus. É aprender a perguntar para Deus. Aprender a ouvir a voz de Deus. Aprender a voltar para a palavra de Deus. Porque ela é viva e eficaz e continua valendo até os dias de hoje. Aprender a reconhecer os seus pontos de referência. A perceber quando precisa corrigir a rota. E depois dar um próximo passo. Então a tarefa desse episódio é muito simples. Eu quero que você pegue um papel ou anota aí no seu bloco de notas no celular. Escreve uma única pergunta. Não escreve 10. Você não precisa ter a resposta das 10 agora. Só uma única pergunta. Qual é o problema para o qual eu preciso da direção de Deus hoje? Defina esse problema. Depois, transforme esse problema em uma pergunta. Mas uma pergunta muito clara. E durante os próximos dias, ore especificamente por isso. Senhor, dá-me sabedoria. Mostra-me através da sua palavra. Corrija a minha direção se eu estiver errado. Ajude-me a enxergar aquilo que eu não consigo enxergar. E abra a Bíblia com essa disposição. Não procurando um versículo aleatório, simplesmente confirmando aquilo que você já decidiu fazer. Mas buscando, de fato, ser orientado por Deus. Anote aquilo que você aprender. Anote princípios, anote os textos, busque outras referências na Bíblia falando a respeito daquele assunto e anote aquilo que Deus estiver confrontando em você através da palavra. Então, identifique o próximo passo. Não o próximo ano, não os próximos 10 anos, o próximo passo. Porque você não precisa resolver a sua vida inteira no dia de hoje.
Você precisa da sabedoria de Deus para o próximo passo. E quando chegar ao próximo ponto, você vai parar e perguntar para Deus. Nesse mundo corrido que a gente vive, parar é luxo. Mas pergunta para Deus, confere a direção. E aí continua caminhando. Eu quero terminar esse vídeo aqui deixando uma pergunta para você. Se Deus mostrar a direção que você vai ter que tomar nos próximos dias, o que é que você vai fazer com ela? Encontra na palavra de Deus a resposta, espera aquilo que você está procurando, Deus vai responder, mas existe um momento em que você precisa sair do lugar. Existe um momento em que a direção ela exige uma resposta. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no próximo episódio. No episódio número 5, nós vamos entrar em Tiago novamente. Mas agora para falar sobre uma verdade que pode mudar completamente a sua caminhada. Não basta ouvir a palavra, é preciso praticá-la. Porque Deus existe para mostrar que Ele tem resposta, que Ele é a resposta, mas Ele também pede uma postura nossa, um posicionamento nosso diante daquilo que Ele está propondo, apresentando, respondendo de acordo com aquilo que a gente tem buscado nele. Qual é o problema que você decidiu colocar diante de Deus? Qual pergunta você está levando para a oração e para a palavra? Você também pode acompanhar o Formados por Cristo no nosso site, que vai estar aqui embaixo, no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast ou no Substack, ou em todos eles. E lembre-se de uma coisa, você foi chamado por Cristo para ser transformado e enviado por Ele como uma voz, falada ou escrita. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo episódio.